Iteração 3 agora. Quem que é o meu conjunto B? 1, 4, 2. Por quê? Foi o que eu defini, ó, depois de fazer x2 deixar de ser zero. x2 não vai ser mais nulo. x2 virou 2,3. Quando isso acontece, ele sai do n. Olha lá que bonito, ó. Vou trocar agora, então. Beleza. Escrevo, né, variável xb em termos das variáveis xn, solução geral. Pode usar a formulinha. Coloquei aqui, né, só para você ver que vai bater. Daqui a pouco eu já vou usar direto a fórmula. No simplex, a minha fx tem que estar em termos de x3 e x5, das variáveis não básicas. Ainda vou usar o jeito velho, daqui a pouco eu vou usar as formulinhas, mas só para você entender a ideia. Por que a gente tem aquela fórmula? É o mesmo que você vai conseguir se você manualmente vier aqui e falar, olha, x1, né? Quem que é x1? Olha aqui na solução geral, x1 é 4,62, menos 3,85x3, menos, né, mais 2,31x5. Então, coloquei aqui. Tá? Substituir por x1. Esse é o x1 e esse é o x2. Então, da onde eu tirei isso? Da solução geral. Veja que agora a minha função objetivo está escrita estritamente em termos de x3 e x5. x3 e x5. Não tem xb aqui, ou seja, não tem x1, x4, x2. Só xn, x3 e x5. Olha que bonito. Fiz a multiplicação toda, cheguei nisso. Vai lá, pega a formulinha e testa. Você vai ver que se você usar lá a formulinha para calcular, né, a f de x, aqui a gente vai lá na notação matricial, em termos de xn, vai dar exatamente esses índices. E por que a gente está fazendo isso? Para saber se tem como eu melhorar ou não. Agora eu cheguei nesses custos relativos. Ó. Esse é o custo relativo do x3, esse é o custo relativo do x5. O que o custo relativo fala para a gente? A taxa de mudança da função objetivo quando esses caras deixam de ser zero. Deixar de ser zero só quando aumenta, né? Bom, na solução básica, tudo aqui é zero, né? x3 e x5 é zero, tudo isso aqui é zero. Então, olha lá, de fato, a minha função objetivo para aquela base é menos 18,46. E esse é o meu x, ó, meu xb. Então, tá lá, x1, 4,62. x2 está aqui embaixo, ó, cuidado, a ordem importa aqui, a ordem não importa. x2 é o último cara aqui, 2,31. x3 tá fora da base, é zero. x4, 0,08. x5 tá fora da base. Perfeito, entendido. Pergunta, tem como melhorar? Não. Não tem, isso você já sacou, já entendeu. Tá lá, 5,36 e 0,78, ambos positivos. Eu não posso fazer x negativo. Você fala, mas se eu fizer x3 menos 1, pelo amor de Deus, x é sempre maior ou igual a zero. Eu só posso fazer ele aumentar. Se ele está em zero, pode ser 0,001, né? Mas ele tem que aumentar. Se eu aumentar qualquer um aqui por qualquer valorzinho positivo, por menor que seja, eu estou piorando o valor da minha função objetiva, porque eu estou minimizando. Se eu estou minimizando, né? Eu tenho lá menos 18,46, eu somo algo positivo, piorou, tá? Não quero. Aqui que está, né, uma das coisas mais importantes. Eu consigo te garantir que essa é a base ótima, olhando para o custo relativo, tá? Eu não posso melhorar. Por quê? Os meus custos relativos aqui são todos maiores que zero, tá? Maiores ou iguais a zero. Então, portanto, sempre que você tiver uma base, calcular aqui a função objetiva em termos, né, das não básicas, e os custos relativos aqui derem positivos, né, ou maiores ou iguais a zero, aí, eles não podem ser negativos, maiores ou iguais a zero, acabou. Você tem um carimbo aqui, tá, de otimalidade, um certificado de otimalidade. Você pode garantir, olha a beleza da coisa aqui, hein? Você pode garantir que não existe solução melhor que essa. Pode procurar. Tá? Pode procurar, pode passar sua tarde aí olhando lá na região factível, gerando ponto extremo, gerando solução básica. Nenhuma vai ter valor melhor que esse, ou seja, menor que esse daqui. Esse é o valor ótimo, tá, do meu problema. Por quê? Qualquer coisa que eu mude no x3 ou no x5, que é onde eu tenho liberdade ali, né? Lembra o meu sistema, escrevi ali das não básicas, em termos, né, de variáveis básicas aí, não básicas, por quê? As não básicas eram a minha liberdade. A liberdade que eu tenho para mexer aqui é x3 e x5. Qualquer coisa que eu, né, vou fazer aqui vai piorar. Essa é a única certeza que eu tenho. Então, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, tá? É ele o simplex aí que vem que passa. Você tem aí uma forma de melhorar o valor da função objetivo, né, ou pelo menos não piorar, mas aí você olhou para o custo relativo e falou, olha, eu tenho um potencial aqui, tenho uma chance, vou melhorar, vou tentar, pelo menos. Ou você tem como bater o carimbão aí e falar, olha, não faz mais nada, chega, para, essa é a solução ótima. E, de fato, D, ó, é o meu ponto extremo aqui, que é o mesmo aqui, olha lá, minha solução básica factível, é o ponto extremo D.
E aí você já fez esse exercício, né, usando solução gráfica e sabe que esse é o ponto ótimo. Olha lá, deu ótimo mesmo. O máximo eu consigo levar lá a minha função objetivo. Olha que mágica, tá? E olha que legal. Dá para a gente ver nesse gráfico todos os passos do método simplex. Dá para ilustrar aqui. Por quê? Se cada solução básica factível é um ponto extremo, eu consigo ver o que o método simplex foi fazendo aqui na ilustração. Ó, a gente começou da onde? A gente começou desse ponto, do ponto extremo A. Por quê? Lembra, ó, era uma solução em que x1 e x2 era zero. Olha lá, x1 e x2 é zero. Então, essa era a minha primeira solução. Aí você fala, bom, e aí, o que o método simplex fez? Ele fez o seguinte, ele analisou, ele falou, olha, eu posso ou aumentar o x1, ó, tá vendo aqui a minha curva de nível ali, ó, indo lá para o 6, ó, tracejadinho ali, ou eu posso aumentar o x1, ou eu posso aumentar o x2, ó, agora eu estou aumentando nessa direção aqui, na vertical, tá vendo, ó, a minha curva de nível indo lá para o ponto B, eu posso aumentar um dos dois. Agora, olha aqui, o que é mais vantajoso? Aonde que eu estou levando mais longe possível a minha curva de nível? Aqui, quando eu aumento x1 ou quando eu aumento x2? Ó, no x1, ela está indo o mais longe possível. É vantajoso aumentar no x1. E foi isso que o custo relativo falou para a gente. Se você for nessa direção, acho que você vai conseguir ir mais longe, hein? Confia em mim. Tá? Então, é um indicativo de uma melhoria aí da minha função objetivo. Então, tá bom. É isso mesmo, o x1 vai deixar de ser nulo, tá? Vamos aumentar o x1. É aí que veio qual o maior valor para x1. Tá? Se ele ficar em zero, não muda nada. Mas eu poderia aumentar ele, vocês viram lá no teste da razão, ó, em 6, em 7,5 ou em 10. Tô parecendo tudo aqui. Olha lá o teste da razão. Lembra, ó, aquelas fraçõezinhas que a gente fez, né? Que era esse sobre esse sobre esse sobre esse, estão aqui. E era exatamente 6, 10 e 7,5. 6, né, 7,5 e 10. Aqui está ordenadinho, bonitinho. Por quê? São os maiores valores possíveis que eu posso aumentar o x1 para poder fazer essa troca aí de base. Mas eu quero uma base, né, uma solução básica factível. E o único que vai me garantir a solução básica factível é o menor deles. Por quê? Se eu for lá no 7,5, ó, eu saio da região factível. Se eu for no 10, eu saio da região factível. Isso é uma solução básica, isso é uma solução básica. Mas essas duas são soluções básicas infactíveis, fora da região factível. Eu quero uma solução básica dentro da região factível. Por quê? Uma solução básica, né, dentro da região factível é uma solução básica factível e, portanto, é um ponto extremo. Olha lá que bonitinho. E aí eu faço a minha troca de base, agora é ali que eu estou. Então eu vou lá para a minha nova iteração, em que a base é 1, 4 e 5. Quem que está zero agora? Quem que é zero agora? X2 e X3. De fato, ó, X2 aqui é zero nesse ponto, né? Porque eu estou aqui ainda nessa linha aqui, né? Aqui, ó, olha para o X2 aqui. Aqui é X2 igual a zero, tá? E eu estou em cima dessa restrição aqui. Em cima dessa restrição, olha lá, é onde a variável de folga X3 é igual a zero. Legal, então aqui X2 é zero, X3 é zero. E o X1 que era zero? Virou 6, ó. Aqui é o ponto X1 igual a 6, aqui o 6 aqui. De novo, eu vou olhar os custos relativos. Lá no gráfico significaria dizer o quê, ó? Eu estou aqui nesse ponto. Eu posso ou voltar para o A, ela regrediu, estava indo para frente, bonitinho, né? Estava melhorando aqui, ela regrediu, não quero. Ou eu posso ir para o D. Ah, legal, é uma mudancinha bem sutil, tá? Talvez não dê nem para ver direito aí no vídeo, mas eu estou mudando, eu estou melhorando se eu for para o D. E a pergunta agora é, qual o maior valor para esse, para eu aumentar o meu X2? Então eu escolhi que eu vou para o D. Quando eu vou para o D, ó, aqui X2 era zero, o meu X2 vai deixar de ser zero, olha aqui, ó. Quando eu projeto aqui, ó, X2 aqui vai ter um valor. E, de novo, é um teste da razão. Eu posso aumentar ele aqui, ó, em 2,3, 2,6 ou 10. Olha lá, 2,3, 2,86 ou 10. Tinha, de novo, essas três soluções básicas, tá? Seriam básicas, mas essa é infactível e infactível. A única que me garante factibilidade é o 2,3, então é aqui que eu vou ficar. E aí eu vou lá e fico. Gostei. Aí agora eu vou para a última. Estou aqui no ponto D. O que eu faço aqui no ponto D? Eu posso trocar, né? Eu posso ir lá para o ponto C ou eu posso ir para o ponto E. Mas alguma delas vai melhorar? Se eu for para o ponto C, quanto é que é a minha função objetiva? Piorou. Tá? Olha a curva de nível ali, piorou. E se eu for para o D? Piora também. Bem pequenininho. Foi onde eu acabei de vir, né? Não faz nem sentido, mas piora. Se eu aumentasse X3, né? Deixasse de ser zero, piora. X5 deixa de ser zero, piora. Tá, então eu estou nesse ponto. Ó, lembra, nesse ponto aqui eu estou em cima dessa reta. Então aqui, ó, X3
é igual a zero, e estou também em cima dessa reta, x5 é igual a zero. Essa reta é a da restrição, tá? Em que a variável de folga é x5. Se eu estou em cima da restrição, a variável de folga é zero. Então, nesse ponto aqui, eu tenho x3 igual a zero, x5 igual a zero. Se eu sair desse ponto, algum deles vai deixar de ser zero. Mas compensa? Não compensa, né? Para onde eu for aqui, ó, olha lá, eu só pioro. E isso também eu vi no gráfico. Mas não precisei do gráfico para ver isso. O método simplex me mostrou tudo isso, tá? Matematicamente, aí, algebricamente. Então, esse daí é o meu ponto ótimo. Pode ter certeza, tá? A única certeza que você tem na vida, esse é o ponto ótimo. Tá? O resto aí é chute. Uma beleza aí, né? Uma coisa muito interessante é que eu não precisei enumerar todos os pontos extremos. Eu nem ouvi falar de B, nem ouvi falar de C, e nem quero, tá? Nem quero. Eu comecei de um ponto, eu só quero notícias boas, eu só quero notícias positivas aqui, eu só quero melhorar a minha vida, né? Então, ou seja, eu tô no A, eu vou para um lugar que melhora, o E melhorou. Eu tô no E, eu quero alguém que melhora, eu vou pro D. Tem algum lugar melhor que esse? Não tem. Esse é o melhor ponto que você vai conseguir. Bom, se você entendeu isso, parabéns. Você acabou de entender a ideia do método simplex. Na verdade, você acabou de entender o método simplex. O método simplex é isso, tá? Aqui para frente a gente só vai ver agora alguns casos especiais aqui e ali, né? Como escrever tudo isso aí usando fórmulas, notação matricial. Mas a ideia, a essência do método simplex está aqui. O método simplex é um método aí iterativo, como vocês viram, a gente foi replicando, né, repetindo, tá? Uma sequência de passos, então a gente vai iterativamente melhorando a solução, não é interativamente, tá? Esse é um método iterativo, tá? De repetições aqui. Em média aí, tá? Se a gente pegar aí, né, um conjunto aí relativamente significativo aí de problemas, a gente vai ver que 3M iterações a gente consegue uma solução ótima. Lembra? A nossa grande preocupação era, vou enumerar todas as soluções básicas factíveis, blá, blá, blá. Não precisa, tá? Em geral, você vai, começa com uma, vai melhorando, a hora que você vê, você chegou na ótima. Em geral, aí 3M iterações, onde M aí, né? Lembra, é o número de restrições do problema. Ainda assim, tá teoricamente, na teoria, lá se, né, pedir para alguém fazer análise teórica lá, né, de complexidade do método, ele tem uma complexidade não polinomial, que a gente diz. Existe um caso, tá? O pessoal lá na década de 70 chegou nesse modelinho aí, nesse problema aí de programação linear a dedo, tá? Praticamente não, é totalmente não realista aí, né? Mas chegaram num problema em que o método simplex vai levar 2 a n iterações. Ele vai praticamente enumerar todos aí, tá? Os pontos extremos até chegar no ótimo. Nesse caso teórico só. Na prática, é um método muito bom. É um método, né, que é o mais usado. Que é o método que está lá no Excel, que está na LPSolve, que está nos melhores softwares aí, tá? Nos softwares mais caros aí, nos mais potentes, tá? Tá o simplex lá para resolver problemas de otimização. Quando que ele foi inventado? Lá em 1947, já faz um tempinho já pelo Dantzig, tá? O Dantzig aí é o pai da programação linear. Então, graças a essa invenção do método simplex, hoje em dia a gente consegue resolver problemas grandes aí, tá? De otimização, de programação linear. E é um dos algoritmos mais importantes, tá? E mais usados no mundo. Não acredita? Vou agora, né, mostrar para vocês algumas provas disso. Ó. Em 2000, lá, né, quando a gente estava trocando, nos anos 2000, lá, a gente estava trocando lá, né, o século, o I3E aí, né, se juntou e falou, olha, quais são os 10 algoritmos mais importantes que a gente tem aí, né, nesse século? Então, o pessoal chegou lá, né, numa lista de algoritmos mais relevantes. E aí tem um artigo, né, se vocês procurarem aí, vocês vão ver quais foram aí, né, o top 10 algorithms for the century, tá? Então, eles falaram, olha, é bem difícil aqui, né, a gente listar só 10 algoritmos, mas com certeza, né, nessa lista aí, ó, esses são os 10 algoritmos com a maior influência em quê? No desenvolvimento e prática, tá, da ciência e engenharia do século XX. Imagina quantos algoritmos tem no mundo aí. Para chegar em uma 10 já é difícil, e o método simplex estava lá, aquele aqui, ó. Vocês vão ver que o método simplex aparece ali, junto com alguns outros, mas foi um dos mais relevantes, tá? Então, é uma organização respeitada, né, o I3E, para chegar nisso aí, não foi fácil. E tem também um outro artigo, esse mais recente, aí de 2012, nessa revista New Scientist aí, pode dar uma procurada também, que o cara falou lá, ó, né, baseado aí, obviamente, né, em várias entrevistas aí, né, e várias análises aí, ó.
Talvez você nunca tenha ouvido falar do método que manda no mundo, aí runs the world, né? Uma tradução pode ser, né? Que faz acontecer aí no mundo, tá? Poucas pessoas já ouviram falar desse método, tá? Embora ele possa aí determinar muito do que acontece na nossa vida cotidiana, aí, no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, ó, a comida, né, que a gente come, o nosso horário aí no trabalho, tá? Quando é que o trem, aí o ônibus, o avião, enfim, né, vai chegar para, né, levar a gente, esses horários de ônibus, tá? Então, pode parecer que não, mas várias dessas decisões são tomadas usando programinhas de programação linear, tá? Ou programação inteira, como a gente vai ver. Mas a programação linear vai estar lá e vai ser resolvida pelo método simplex. Horário de trabalho, principalmente enfermeira, né? Pessoal que trabalha aí com aviação, motoristas, né? Precisam ter isso muito bem definido, como um reloginho, e de uma forma eficiente. Então, aí vai usar um método para isso, né? Vai usar um programa de programação linear para fazer isso da melhor forma possível. Quem que vai resolver esse problema? O simplex, tá? Então, o cara falou, ó, em algum lugar aí, em algum, né, servidor aí, nesse exato momento, né, esse servidor vai estar provavelmente trabalhando aí em algum aspecto da sua vida de amanhã, da próxima semana, do próximo ano, tá? Então, vejam, se você olhar agora, tem centenas, milhares de servidores aí, né, de computadores rodando o método simplex neste exato momento. E não é rodando com bobeira, é rodando com algo que vai definir, né, a vida das pessoas, que vai realmente ter impacto na sociedade. Então, vejam a importância desse método. Tem um outro artigo, esse aí bem mais recente, né, de 2021, que fala um pouco da vida do Dantes, e a importância dele e a importância do método simplex. Este simpático senhor aí, né, é o Dantes, é o inventor aí do método simplex, é o reconhecido aí como o pai da programação linear. Foi graças aos estudos dele aí, né, grande parte dos estudos dele, que se popularizou essa forma de modelar problemas e resolver. O método simplex foi fundamental. Você tem um modelo lindo que você não resolve, não serve de nada. Pode estar modelando, né, a coisa mais importante do universo. Mas se é só um modelo, você não consegue, né, usar ele para nada, não tem muita utilidade. Então, com o simplex, ele viabilizou, né, não só a modelagem, mas também a resolução desses problemas, tá? Então, ó, o Beard, né, que é o autor desse artigo aí, que é um pesquisador renomado também da área, falou, olha, tanto, né, os problemas de programação linear, quanto, né, outras contribuições aí do Dantes para a otimização, né, levaram aí a aumentos aí enormes, né, exorbitantes aí na produtividade por toda a economia global. Então, isso ajudou muito o aumento de produtividade, tá? E ele cita algumas, né, indústrias aí, né, alguns tipos de empresas, organizações, né, que isso daí ajudou, né, bastante aí, particularmente, ajudou muito em geral, mas para essas daí foi, tá, algo assim, né, de grande ajuda, ó. Airlines, né, companhias aéreas aí, hotéis, aluguéis de carro, né, revenda, né, todos esses ramos aí se beneficiaram muito da programação linear. E ele fala aí, ó, aumentos daí de 5% ou mais. Foi generoso, tá? Talvez seja em média aí, né, mas veja que a gente vê exemplos, tá, inclusive reportados aí em artigos pelas próprias empresas, aumentos aí de 10, 20, 30, 40, 50% aí, né, nos ganhos aí, ou redução, tá, nos custos aí. Logística, você está falando de produção? Calma, logística também já se beneficiou muito da otimização, tá, ó, reduzindo custos aí, ó, de entrega aí por até 50%. Poxa, reduzir um custo em 50%, você faz o dono lá, acionista, né, todo mundo ri de orelha a orelha, tá? E, veja, e reduz o custo, né, acaba reduzindo aí, pelo menos deveria, né, para o consumidor final. Fica mais competitivo o mercado, tá? Pessoal que gosta aí da área financeira também, ó, já se beneficiou muito da programação linear, do método simplex, porque, né, quem estudou lá, problema do portfólio lá de Markowitz, né, sabe que isso aí está enraizado lá no estudo do Dantes, tá? Então, ó, uma coisa aqui, ó, a otimização linear aí provavelmente contribuiu para mais de 5% desse faturamento aí, tá? Ou 5%, você acha que é pouco? É 1 trilhão por ano, só nos Estados Unidos. Então, vejam, né, a importância deste algoritmo. Ah, você está falando só de dinheiro, é só uma importância financeira, é para as empresas, para a logística? Não, ele cita, inclusive, né, como é um artigo recente, a ajuda que isso tem para problemas, né, de uma pandemia, como a gente está tendo, para, por exemplo, ajudar aí nessa análise filogenética, né, do coronavírus.
tá? Ou de outras, de qualquer outro organismo aí, para a gente estudar melhor. Na saúde, né, a gente sabe que a otimização, a programação linear, aí tem um impacto importante também. Olha aqui, ó, coisas que ele fala, ó, para definir, né, terapias, né, como por exemplo, ó, quimioterapia, tá? Radioterapia. Se você procurar aí na internet, você vai ver, tá? A otimização é muito usada para ajudar nas melhores formas de fazer esse tipo, né, de tratamento. Por quê? Tem um limiar aí entre você dar uma dose muito forte, uma dose muito fraca e curar ou não curar. Então, a otimização, ela é essencial para isso. Todo mundo hoje em dia fala, né, ciência dos dados, machine learning, inteligência artificial, tudo isso daí, no final das contas, né, tem grande ajuda da otimização por trás. Tá? Para aqueles pacotes lá funcionarem bem, tem otimização linear, tem otimização em geral lá, e, de novo, pode ser que tenha o simplex lá, né? Na verdade, com certeza tem o simplex lá. Então, gente, ó, tudo isso aí era só para dizer para vocês a importância desse método. Espero que eu tenha convencido vocês, tá? E realmente não exagerei aqui, tá? O simplex, ele é um algoritmo de grande importância para a nossa sociedade.